Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio. Nós vamos refletir nessa quinta-feira uma passagem que está em primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 16, no verso de número 6. 1 Samuel 16, verso 6. Diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Até aqui. Nós lemos 1 Samuel, capítulo de número 16, versos 6 e 7. Nós estamos aqui diante de um momento da história da redenção da humanidade, em que Deus diz a Samuel que ele quer escolher um rei para o povo de Israel, em detrimento do rei Saul, que foi rejeitado por Deus. O povo de Israel queria um rei, pediu para Samuel levantar um rei, assim como outros povos tinham. Samuel disse que essa não era a vontade de Deus, mas mesmo assim, o povo sabendo que não era a vontade de Deus, eles insistiram em ter um rei. Então, Deus levantou Saul, mesmo contra a vontade dele. Mas Deus disse ao povo: eu vou te dar o rei que vocês querem, mas preparem-se. Preparem-se, porque ele fará muito mal a vocês. E assim foi. Neste momento, então, da história, Deus vai levantar um outro rei, agora sim, um rei segundo o coração de Deus, um rei segundo a tua vontade. E diz assim a Samuel, o Senhor: vá à casa de Jessé, que lá eu te mostrarei quem eu vou ungir como rei. Samuel então aqui vai à casa de Jessé, que tinha 8 filhos, e quando chega ali, na casa de Jessé, no lugar onde eles iriam sacrificar, ou seja, se reunir, entra Jessé com 7 filhos, ele tinha 8, entra com 7 filhos. Quando Samuel bate o olho em Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, Samuel fala: com certeza é esse, porque Eliabe diz a palavra que era um homem forte, um homem vistoso, um homem grande. Então Samuel fala: com certeza é esse que Deus vai ungir. Com certeza. Então Samuel já fez um preconceito, né? Já um pré-julgamento de que Deus ia escolher aquele que era forte. Só que Deus fala no coração de Samuel: não é este. Deus não vê como você vê. Não ache que eu vou escolher esse porque ele é um rapaz vistoso. Não é esse. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Foi a primeira lição que Samuel teve neste momento. Depois conta a história, se você continuar lendo, que Jessé então apresenta a Samuel os seus 7 filhos da mesma forma, como se fosse a apresentação de uma mercadoria, entre aspas. Apresenta um, apresenta outro, apresenta os seus 7 filhos. E todos eles, Samuel dizia: não é esse. Porque o Senhor falava para ele: não é esse, não é esse. Quando termina os 7 filhos, Samuel então fala: você não tem mais filhos, Jessé? Olha, tenho mais um, o caçula, inclusive, o menor de todos, o mais novo de todos. E ele não está aqui, ele está apacentando as ovelhas. Está lá, fazendo o seu trabalho, não foi nem convidado para esse momento, eu nem te apresentei ele, porque ele é o menor de todos. Samuel então vira para Jessé e diz: vá buscá-lo. Vá buscá-lo. E nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Quando então Jessé manda buscar a Davi. Davi chega e quando Samuel bate os olhos em Davi, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz a Samuel, e eu vou ler para vocês. Disse a Samuel: é esse. É esse. Levanta-se e unja. É esse.
é o menor, é o mais novo, é o caçula, é o que não foi convidado, é o que estava apacentando ovelhas, é o mais simples, é o mais simples, é aquele que ninguém dava nada. Esse é o rei que eu vou ungir, esse é o rei que eu vou ungir, o menor. Esse foi o que eu escolhi. Eu não escolhi o maior, eu não escolhi o mais forte, eu não escolhi o com mais conhecimento, eu não escolhi o que tem mais dinheiro, eu não escolhi o que poderia aparecer aos olhos dos homens, o que tinha mais poder, o que tinha mais força para guerrear. Não, não. Eu escolhi o esquecido, eu escolhi o caçula, o mais fraco, o menos favorecido. Por quê? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa é a passagem que nós lemos hoje. E eu quero aplicar essa passagem em nossa vida. Nós muitas vezes somos exatamente como Samuel. Olhamos as aparências, julgamos as pessoas pelo que elas parecem ser, queremos até ser muitas vezes como elas aparentam ser no seu exterior, na sua aparência, nos teus bens, na tua posição social, na tua capacidade emocional, na sua capacidade de realizar coisas, de construir coisas. Julgamos as pessoas pelo que elas parecem ser, ou até que elas são por fora. Ao mesmo tempo, nós olhamos para o menor, para o menos favorecido, para aquele que fica sempre no canto da igreja, para aqueles que não aparecem, para aqueles que estão quietinhos, e julgamos eles como os inaptos para fazer as coisas. Estamos na nossa empresa, nos nossos trabalhos, e miramos sempre as melhores posições, miramos sempre aquelas pessoas que podem nos colocar lá, naquele lugar maior, em detrimento das pessoas que fazem um trabalho menor, que são os mais tímidos, os mais quietos, os que nem sempre são convidados para as grandes festas, nem sempre são convidados para os almoços em equipe. Assim como Davi não foi convidado para o sacrifício, ficou lá quietinho apacentando as ovelhas. Esse não vai estar conosco. Eu vou levar os maiores, os mais vistosos, os fortes. Nós agimos exatamente como Samuel, batemos o olho e já fazemos um pré-julgamento das pessoas. E não raramente, nós escolhemos trazer para perto de nós os maiores, os mais fortes, os mais bem de dinheiro. Esse nós queremos do nosso lado. Mas às vezes também nós somos como Jessé. Às vezes nós somos como Jessé, que escolhemos as pessoas, julgamos as pessoas achando que elas não são capazes de fazer. Então quem eu quero ter como meu amigo? Quem eu quero ter como meu amigo? Só quero ter os melhores. Não quero ter os menores, os mais fracos, os mais tímidos, os menos favorecidos. Não quero. Não queremos isso, não é? Somos Jessé, às vezes somos Samuel. Mas nós raramente somos e vemos as pessoas como Deus vê. Deus vê o coração, Deus não vê as suas posses. Deus não quer saber se você tem o carro do ano. Deus não se importa com o teu carro. Deus não se importa com o teu trabalho. Não se importa com a sua posição. Deus não se importa se você é um gari ou se você é um diretor de empresa. Deus não se importa com as marcas das roupas que você veste, se você usa um bom perfume ou se você nem perfume usa. Deus não se importa. Isso são coisas humanas, de homens. Nós olhamos isso. Mas Deus vê o coração. Deus escolheu o menor. Deus escolheu aquele que era o mais improvável para o homem. Deus levanta aquele que Ele quer. Deus não levanta aquele que nós queremos levantar. Deus não escolhe aquele que nós queremos escolher. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E eu quero nessa manhã
fazer um convite para você. E para mim também, em primeiro lugar. Porque sempre a palavra de Deus vem primeiro para nós que estamos falando, para depois para as pessoas que vão ouvir. Então o Senhor quer fazer um convite para mim e para você. Primeiro, se nós estamos agindo como Jessé age e agiu, se nós estamos agindo exatamente dessa forma, que o Senhor nos corrija. Que o Senhor nos ajude a ver o homem como ele vê. Que o Senhor nos ajude a sermos diferentes, a valorizarmos as pessoas não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. E sabe o que as pessoas são? Filhas de Deus. Sabe o que as pessoas são? Seres humanos como você é. Sabe o que as pessoas são? Falhas como você é, como eu sou. Sabe o que as pessoas são? Sonhadoras como você é, como eu sou. Sabe o que as pessoas são? Necessitadas de carinho, de atenção, como você é e como eu sou. Se nós estamos agindo como Jessé, que o Senhor nos transforme nesta manhã. Mas se nós estamos agindo também como Samuel, que julga as pessoas pelo que elas têm, pela aparência delas, que o Senhor também transforme o nosso coração. Que nós possamos olhar as pessoas com mais amor, que nós possamos olhar as pessoas com mais carinho, mais dedicação, que nós sejamos pessoas inclusivas, que nós não façamos facções nas igrejas, no trabalho, separações entre quem tem e quem não tem, quem é e quem não é, coisas criadas pelo homem, mas que nós olhemos as pessoas como verdadeiramente filhos e irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos transforme e que nós possamos, independente de qualquer coisa, termos um olhar como o de Davi, que independente do que estava acontecendo, ele continuou apacentando as ovelhas. E sabe o que aconteceu? Quando Deus ungiu a Davi através de Samuel, terminado toda a unção, todo o ritual de unção, Davi voltou exatamente para o lugar de onde ele estava. Davi foi apacentar ovelhas. Davi já não se sentiu o cara. Davi já não quis o melhor lugar na igreja. Davi já não quis os melhores lugares, nas melhores posições sociais. Davi, depois de ungido, voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia. Porque foi o tempo de preparação. Que nós aprendamos com essa passagem a sermos como Davi, simples, apesar dos dons que Deus te deu, simples. Apesar dos dons que Deus te deu, que você seja manso, humilde, espere o tempo de Deus. Uma passagem maravilhosa que mostra a soberania de Deus e que Deus escolhe aquele que não é para confundir aquele que é. Deus confundiu Jessé, Deus confundiu Samuel e Deus exaltou a Davi. Que nós não sejamos como Samuel, que nós não sejamos como Jessé, mas que nós sejamos como Davi, humilde e simples, porque assim é Jesus Cristo. O Rei da Glória se despiu de toda a majestade e se entregou na cruz para te salvar. O Rei da Glória veio a essa terra e se fez simples e humilde e serviu a todos para mostrar que o menor é que é exaltado, que ele exalta o humilde e ele humilha o exaltado. Que a soberba do nosso coração seja colocado por terra agora. Que a soberba do nosso coração seja colocado por terra em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar a sermos humildes como Davi foi. E ao mesmo tempo tirar de nós, Senhor, toda a soberba, todo o julgamento, Senhor. Jessé deixou Davi, o teu filho caçula, o menor, o improvável. Nem foi convidado para aquele momento solene, Senhor, mas ficou à margem. Samuel, quando bateu os olhos, Senhor Jesus, nos filhos de Jessé, já julgou dizendo, é esse, o maior, o mais forte, é esse que Deus vai ungir. E o Senhor, na tua soberania, revela uma grande verdade ao coração de Samuel. Deus não vê como o homem vê. Nós, homens e mulheres, vemos a aparência, Senhor. Mas o Senhor não está se importando com a nossa aparência, mas o Senhor se importa com o que há no coração.
Ensina-nos a olhar, Senhor Jesus. Não o que a aparência está nos mostrando, mas ensina-nos a olhar, Senhor, o que o coração está revelando. A tua palavra diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, que nós consigamos enxergar, Senhor Jesus, nas pessoas, aquilo que o coração está mostrando através das palavras, das atitudes, do comportamento. Apure os nossos olhos a olhar além das aparências, Senhor. Apure, ensina-nos. E só podemos fazer isso através do Teu Espírito Santo, que faz com que nós olhemos verdadeiramente e sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Nos ajude, Senhor, nos ajude nesta manhã e faz de nós homens como Davi, simples, humildes, submissos à Tua vontade. Que tudo isso seja para o nosso bem, Senhor, mas também para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Uma excelente quinta-feira, palavra maravilhosa, palavra abençoada. Em 1 Samuel, capítulo de número 16. Leia a história, leia 1 Samuel. Eu te convido a ler esse livro. Você vai se apaixonar ainda mais por esse Deus, que é perfeito, que tem um plano perfeito. Que nós sejamos e aprendamos com essa palavra a olharmos não as aparências, mas aquilo que está dentro do coração das pessoas. Aí você vai ver o quanto nós vamos amar cada vez mais as pessoas. Não pelo que elas têm, mas sim pelo que ela é. Assim seja, uma boa quinta-feira. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, e nos sustentar nesse propósito que Ele tem colocado em nosso coração, dessa palavra abençoada para mim e para você todos os dias. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.